E aí, amigos do Rio Maframix, sejam todos bem-vindos para mais um Momento Unimed. Comigo, Dr. Lincoln, vamos falar sobre autismo, sobre essa... Doutor, seja bem-vindo, podemos chamar doença? Podemos, porque ela está classificada assim lá no Manual de Estatística de Doenças, né, DSM-5. Agora, não é uma condição que a gente chama de doença por ser uma coisa que tem uma cura, assim, a gente acaba falando disso como uma condição, uma alteração do desenvolvimento, né, mas se chama de doença também. De doença, né? Hoje em dia, como nós estávamos conversando antes de entrar no ar aqui, e a gente falava dos casos que estão cada vez mais. E aí o senhor me falava que não é que os casos estão acontecendo mais, mas que mais pessoas estão tendo acesso ao diagnóstico e aí, por consequentemente, mais casos estão aparecendo. Exatamente. Na sua opinião, como que é elevar essa informação? Que tipo de informação a população precisa ficar ciente, conhecendo em relação ao autismo? Pois é, então como você citou aí, né, a gente acaba tendo mais conscientização dos casos. Agora em abril nós estamos no mês de conscientização do transtorno do espectro autista, né, e essa é uma condição que começou a ser um pouquinho mais divulgada, o pessoal está mais ciente do que é e do impacto que pode causar na vida das pessoas há alguns anos, sabe? A minha formação de neuropediatra, eu fiz neuropediatria lá no Centro de Neuropediatria do Hospital de Clínicas de Curitiba, em 2008 e 2009, né, e a pediatria no Pequeno Príncipe em 2005 ou 2006. Quando eu estava na minha formação como pediatra e depois como neuropediatra, eu posso dizer para você com segurança que eu via muito menos casos de transtorno de espectro autista dentro do nosso ambulatório do que hoje eu vejo no meu consultório. Então, a grosso modo, o pessoal fala, poxa vida, eu estou vendo mais casos, está aumentando, mas às vezes a gente tinha outras condições, outros nomes para essa mesma situação. Antigamente era uma criança que passava simplesmente como, olha, essa aqui é hiperativa, aquela ali tem um transtorno de ansiedade. E sabe que quando a gente volta, às vezes, na infância da gente, agora que a gente tem uma consciência, a gente fala, cara, aquele meu amiguinho que era diferente, que às vezes se irritava com qualquer coisa, poxa vida, ele tinha autismo e a gente nem tinha condição de falar desse diagnóstico também em 1900 e alguma coisinha, né? Mas, enfim, a gente hoje já mudou. De 2013 para 2014, nós tivemos algumas mudanças no jeito que se diagnostica o autismo, sabe? Então, antigamente a gente tinha critérios diagnósticos maiores e menores, e entre os critérios maiores a gente tinha crianças com atraso na linguagem, crianças no atraso no desenvolvimento de socialização e crianças com alguns tipos de tiques, manias, padrões repetitivos de comportamento que o pessoal chama de estereotipias. Esses eram os 3 critérios maiores, e a gente tinha vários outros critérios menores. Hoje, não é que mudaram os critérios para diagnosticar quais são os sintomas. Você mudou, através lá da nova publicação desse Manual de Diagnósticos e Estatísticas Médicas, né, o DSM, você mudou as palavras, você conseguiu divulgar um pouco melhor, estamos mudando isso, e a partir daí, escolas, centros de educação infantil começam a ficar mais cientes de que algumas crianças podem ter muita dificuldade no desenvolvimento se essa condição não é vista precocemente. Então, a gente acaba recebendo mais casos no consultório de pessoas que viram uma live como essa e, de repente, começaram a suspeitar que isso aí está acontecendo no seu filhinho, a professora que está vendo o seu aluno que não responde igual aos demais alunos, e cabe a gente, lá dentro do consultório, dizer, sim, isso é um transtorno de espectro autista ou é uma situação diferente, que parece, mas que não é o autismo, né? Estatisticamente, a gente, depois que mudou esses critérios de diagnóstico, antigamente se falava que tinha uma pessoa em cada 88 que era portadora de transtorno de espectro autista. Isso lá em 2012. Agora, dados de 2019, a gente tem dizendo que uma em cada 59 pessoas é portador do transtorno de espectro autista. Um em cada 59, 1,7% da população, né? Não é uma coisa assim tão rara de acontecer. Eu conversei outro dia com a psicóloga Débora,
Tem uma entrevista aqui para o Momento Unimed, ela falou uma coisa muito interessante, eu queria ver do senhor aí também, dos pais que levam as crianças para o consultório, para uma avaliação psicológica, e chegam lá e descobrem que eles também sofrem do transtorno. Como que é lá no seu consultório essa relação? Isso é verdade, cara. Isso não acontece raramente, não. A gente conversa com a família, né? E muitas vezes até a família vai lá um pouquinho contrariada, sabe? Não é sempre. Mas assim, tô aqui porque a escola me mandou. Estão achando que meu filho tem alguma coisa. Mas não é. Ele é assim porque eu também sou assim. O pai dele também é. E a gente conversa com a família e fala, olha, eu sei que o seu filho acaba tendo coisas que você também tem, mas se o critério diagnóstico é esse, eu não posso simplesmente falar que todas essas peças que se encaixam no transtorno de espectro autista têm que ser ignoradas só por uma questão familiar. A gente tem a maior parte dos transtornos de espectro autista de origem genética, tá? Então, falar que é genético indica pra gente que não é uma coisa que você cura com o tempo, sabe? É uma condição que está lá nos seus genes. Também é uma coisa que a gente fala que acaba tendo essa transmissão de pai para filho. Não é um gene que sempre é manifestado, então muitas vezes você tem o pai e a mãe como portadores desses genes, né? Que são inúmeros genes que podem ocasionar essas alterações. E às vezes a gente tem manifestações. Uma outra coisa que a gente pode tirar dessa informação, né, que às vezes o pai ou a mãe descobrem em si os sintomas do transtorno espectro autista, é que isso nem sempre é uma condição que é igual para todo mundo e muitas vezes ela não é tão limitadora assim, né, do seu sucesso na vida. Pessoas com transtorno de espectro autista, no grau mais leve, são pessoas que vão ter uma profissão, vão ter uma vida social, vão se casar, vão ter filhos. Às vezes vão ter aqueles sintomas que realmente incomodam, às vezes é encarado como os amigos, aquela pessoa ali é mais sistemática, não fique tanto provocando ela, mas é uma pessoa que pode ter toda a funcionalidade. Então, outra coisa importante também da gente falar dessa origem genética da situação, né? Às vezes os pais tentam achar o porquê que o meu filho está com essas dificuldades todas. Alguns falam, olha, é porque você foi uma pessoa que deixou ele fazer tudo, foi super permissiva. É porque você foi extremamente rígido, você deixou o filho traumatizado. Por trauma, ele teve aquela vez que um cachorro latiu perto dele, ele ficou inibido, depois disso não falou mais, tem medo de falar. Não é uma coisa que é tão determinada assim por essas condições externas. É da pessoa, é da parte genética. Então, acontece quando o pai e a mãe é permissivo, acontece da mesma forma quando o pai e a mãe é rígido, e os pais que têm um filho com essa condição podem tirar o peso da consciência. Não é por nada que eles fizeram que o filho teve esse diagnóstico. E nesse campo também, doutor, tem muito mito também nesse... daria para diferenciar o que é mito e o que é verdade? Tem. Os mitos acontecem porque quando a gente tem essa situação acontecendo dentro de casa, não é uma coisa que a gente gostaria que acontecesse, né? E a gente tenta fazer o possível para achar por que isso aconteceu, como que eu vou fazer com que isso suma, né, da personalidade, do jeito de ser do meu filho ali. Então, às vezes, se busca uma cura milagrosa. Às vezes tenta se achar o motivo. Dentro desses mitos, eu acho que graças a Deus ninguém mais acredita nisso, né? E o que foi mais impactante é aquele que falava que o autismo é causado por vacinas, né? Muitas vezes a gente tem o diagnóstico mais ou menos com 1 ano e meio a 2 anos de idade, uma época que coincide com algumas vacinas, como por exemplo a vacina tríplice viral, a vacina do sarampo, e teve um médico lá do Reino Unido, que hoje não é mais médico, teve sua licença banida, que forjou alguns dados de pesquisas falando que tinha relação, né, da vacina. Óbvio que depois disso ninguém nunca mais conseguiu replicar esses mesmos resultados. O médico admitiu que ele só acabou fazendo alguns dados por motivos escusos dele lá, mas depois que a gente libera uma informação, você sabe como é que funciona essa coisa da fake news, como é que é aquele fogo no mato seco, né? Até você desfazer todo o mal causado, vai longe. Então, também existem, lógico, né, as pessoas que
tem dificuldade com o filho para falar, às vezes buscam lá a sua simpatia, faz o filho beber o ovo na casca do ovo da gralha, né? Bota o pintinho para piar na boca da criança, tal. E claro que eu não vejo nenhum problema da pessoa acreditar, né, naquilo que vai fazer bem. Mas isso nunca deve substituir a avaliação do médico, nunca deve substituir a terapia com a fonoaudióloga, com a psicóloga, com as pessoas que vão fazer com que a criança tenha o melhor desenvolvimento. Eu imagino, doutor, que ser um pai de um autista não é uma tarefa tão simples por vários fatores, inclusive pela desinformação das pessoas. No seu ponto de vista, qual que é a maior dificuldade hoje de um pai autista, de um autista? De uma família, um pai, mãe, familiares, amigos? Dificuldades, vão ter várias, né? Quando a gente tem o filhinho pequeno, o recém-nascido da gente, que chegou lá, está no braço da gente pela primeira vez, você acaba realizando uma parte muito importante da sua vida, né? Você, inconscientemente, todo mundo faz isso, você projeta a si mesmo no seu filho, você imagina, olha, eu vou dar para essa criança todo o exemplo, vou fazer ela ser a melhor pessoa do mundo, assim como eu hoje aprendi muita coisa boa, eu vou passar isso para ela. Você tenta mostrar para os seus filhos que as coisas que você gosta são boas, você gosta de repente daquele hobby lá, eu acho super legal mexer com esse tipo de carrinho, de coleção, você mostra para o seu filho isso aí. Então, você vai esperando que ele seja uma pequena cópia de você, melhorada, lógico. De repente, quando você tem aquela criança que não está correspondendo àquilo que você ensina, você vê que não está se comunicando do jeito esperado, que você tenta mostrar um bom comportamento e a criança tem surtos de irritabilidade por motivos mínimos, de repente você vê os seus sonhos ruírem um pouco, sabe? Então, isso às vezes faz com que os pais tenham uma certa negação. Não, isso aí é uma fase, isso é uma coisa que daqui a pouco ele já está ficando do jeito que eu gostaria. Então, o impacto nas famílias de saber que o filho tem uma condição que atrasa o desenvolvimento é uma coisa que muitas vezes é triste, às vezes é revoltante. Também tem aquelas situações, né, que eu, graças a Deus, encontro, que eu gosto mesmo, das famílias que, quando tem o diagnóstico, falam, é isso aí, então vamos estimular essa criança, vamos fazer o possível para que ela tenha o melhor desenvolvimento possível. Mas, às vezes, tem uma situação inicial ali de um pequeno luto, né? O diagnóstico do transtorno espectro autista no seu filho, quando é feito, implica que você vai ter que ter bastante tempo dedicado a treinamentos a mais, a levar o seu filho em terapias, às vezes ter que abrir mão de muitos luxos, né? Despender bastante tempo, que a gente, lógico, tem que sempre ter disponível para os filhos, mas daí vai ser o dobro, vai ser o triplo. Então, essa é uma condição que dificulta bastante. A mãe, complementar aquilo que o senhor falou, que o filho tem um caso grave, né, um quadro um pouco mais grave. E a dificuldade dela, doutor, é que, primeiro, que as pessoas não têm informação, e ela chega num posto de saúde, a criança é mais ativa, corre, faz birra, e muitas vezes é tido como uma criança birrenta. Bota esse teu filho aí, corrige seu filho, né, e chama atenção. E não é uma questão tão simples de ser resolvida. E assim, acho que muitos pais sofrem hoje inclusive com essa falta de informação. A sociedade, a gente começou essa campanha o mês de abril, o mundo inteiro está falando sobre ela, mas ainda tem muita informação que precisamos levar. Do seu ponto de vista, o que a gente precisava levar? Quais seriam as informações mais relevantes para ser divulgado, doutor? Bem, como você falou, a divulgação de que isso aí não é uma birra da criança, e sim uma condição neurológica, o jeito como ela interpreta o mundo, é uma coisa que precisa do pessoal entender, para ter tolerância, né, para saber o diferente. Às vezes, com esses pais, né, que tem um filho sem o diagnóstico e fala, meu filho está fazendo birra, meu filho tem que mudar, sabe? Eu vejo na percepção dos pais que quando eles têm a noção, isso não é uma birra simplesmente, o meu filho tem uma condição que faz com que ele entenda o mundo diferente, sabe? Você citou, por exemplo, da criança que está ali com a mãe em um lugar público, né? Está ali no posto de saúde esperando a consulta dele, ou naquela época que a gente não estava com a pandemia, que a mãe estava levando a criança no mercado, né? Olha,
a gente acaba, quem não tem o diagnóstico de transtorno do espectro autista, acaba tendo inúmeros estímulos sensoriais que consegue inibir no dia a dia, sabe? Nesse momento, você que está aí me entrevistando, o pessoal que está assistindo, certamente está sentindo a pressão da roupa em alguns lugares do corpo, algum barulhinho no ambiente que está acontecendo. Quem está aí com a boca fechada, às vezes está ali, ó, com a língua encostando nos dentes. E a gente não tem consciência desses estímulos sensoriais, porque a gente simplesmente inibe eles. Eles não são tão importantes. A criança com transtorno de espectro autista, ela tem uma hipersensibilidade sensorial que faz com que coisas que não incomodam a gente, de repente, sejam percebidas o tempo todo. Então, imagina uma criança dessa dentro de um shopping center, dentro de um mercado, escutando aquele barulho de fundo, vendo aquele monte de coisas coloridas, sentindo a vibração ali do carrinho na mão. Aquilo é uma sobrecarga de sensações, sabe, que faz com que a criança reaja de uma maneira agitada, agressiva. E não é ela que controla, não é birra, sabe? É uma situação que ela demonstra, está sofrendo ali, né? E pior que não consegue nem, às vezes, colocar em palavras, explicar para a mãe, eu não aguento isso aqui, me tira. A única coisa que ela consegue fazer é se agachar, é gritar, e a gente, às vezes, tem que entender. Uma coisa que o senhor falou no início do nosso bate-papo, que me chamou muita atenção, que muitas pessoas que vão para o consultório vão porque a escola falou, olha, vai procurar um especialista. E a escola tem sido um fator em vários segmentos, a escola tem sido muito importante. Agora eu pergunto para o senhor, qual que é o momento que o pai, a mãe, a família tem que dizer, não, eu preciso procurar uma ajuda. Uma vez o senhor falou que ali 1 ano e meio, 2 anos e meio, começa o diagnóstico. Qual é o momento que o pai diz, não, eu preciso levar para tratar isso? O quanto antes. O quanto antes, tá? Quando a gente está falando de transtorno de espectro autista, a gente tem como tratar, né? Por mais que não tenha cura, o principal do tratamento é através da estimulação, é terapias, sabe? Criança que, se não tiver a linguagem desenvolvida, vai para a fonoaudióloga. Se tiver muitas alterações comportamentais, está agitado, está agressivo, está sofrendo, vai para a psicóloga. A criança que tem essa sobrecarga sensorial, a criança que tem uma dificuldade de desenvolver a autonomia, vai conversar com a terapeuta ocupacional. Então, quando a gente tem essa situação sendo tratada, estimulada nas terapias de uma forma muito tardia, você tem um resultado muito menor. Aquela criança que está com um cérebro bastante jovem ainda, é mais moldável, é mais fácil de você ensinar as coisas para ela. Você veja, por exemplo, que na condição do transtorno de espectro autista, você tem que fazer com que a criança aprenda conscientemente coisas que, para outras pessoas sem o diagnóstico, a gente aprende por instinto, sabe? Um dos critérios para a gente diagnosticar, né, as alterações da comunicação e socialização. Você, Douglas, quando você estava ali antes de 1 ano ainda, né? Tua mãe falava com você, chamava Douglas, e você, na hora que escutava o seu nome, você se virava para tua mãe, né? E ela, vendo que você está fazendo contato ocular, ela te dava uma informação. Douglas, bate palma, vamos bater palma? E você respondia com o ato, né? E ela ficava feliz. Veja a troca de informações que a gente teve. Isso ninguém precisou te ensinar, que quando você escuta o som do seu nome, você vai se virar para a pessoa vai te passar a informação e você vai responder com um ato. Para a pessoa com transtorno de espectro autista, isso não é instintivo. Isso é uma coisa que precisa ser ensinado. E às vezes, dependendo do grau de autismo, né, você vai ter muita dificuldade para conseguir isso, mas precisa ser treinado. Se treina cedo, é importante. Então, quando os pais devem procurar o quanto antes? Suspeitou de sintomas? Vai. A gente tem dificuldade de identificar os sintomas na criança muito pequenininha, com meses, obviamente, porque ela não demonstra tantas coisas, né? A gente não consegue ver tanta linguagem funcional nessa idade, mas é possível, nem sempre muito evidente, né, fazer o diagnóstico antes de 1 ano, é mais plausível, mais fácil da gente fazer entre 1 ano e 1 ano e meio, e se a gente conseguir fazer esse diagnóstico antes de 2 anos, a gente está ali com uma condição maravilhosa para fazer com que esses déficits melhorem.
a gente tem uma dificuldade muito grande, porque tem uma frase que eu escuto que me chega a me dar arrepio, assim, sabe, de ruim mesmo, assim, que o pessoal fala, não, cada criança tem o seu tempo. Ah, ele não está falando nenhuma palavra ainda agora, com 2 anos de idade? Não, espera, porque ele vai falar, porque o tio dele falou também com 5 anos. Olha só, né, aquela condição genética que a gente estava falando. E, de repente, a criança vai chegar no consultório ali já com 6, com 7 anos, com bastante vícios de linguagem, com atrasos de socialização, irritabilidade, então é um pouco mais difícil nesses casos. Doutor, chegamos ao fim do nosso bate-papo, queria suas considerações finais. Eu queria agradecer a você por dar esse espaço aí, sabe? A gente, às vezes, fica um pouco mais inibido, né, de falar aqui, mas eu sei o quanto que é importante da gente conscientizar todo mundo que essa condição, apesar de ser bastante impactante da vida das pessoas, ela pode melhorar e muito, desde que a gente faça a estimulação adequada. A gente tem os profissionais dentro da nossa cidade, a gente tem condições de fazer com que a escola dê condições especiais para essas crianças no aprendizado, no convívio, na socialização, e sempre que a gente está numa avaliação de uma criança com suspeita de transtorno do espectro autista, a única coisa que o médico e que os terapeutas querem é melhorar a vida dessa criança, é melhorar o convívio na família, na sociedade, tá? Então, que o pessoal, quando suspeitar disso e tiver aqui para uma avaliação, vá com a cabeça aberta, vá com o coração disposto a contar tudo bem certinho para a gente, que não tenha medo de nenhum nome, de nenhum rótulo, porque o que os terapeutas sempre querem é fazer a vida de vocês mais fácil e mais feliz. Doutor Nico, sempre um prazer recebê-lo aqui, fica o convite para voltar mais vezes, inclusive esse ano. Agora a gente está podendo aproveitar da tecnologia, a distância, as coisas estão mais próximas, então fica o nosso convite para voltar mais vezes. Obrigado, Douglas. Precisando, estou à disposição. Obrigado, doutor. Boa semana, bom trabalho. Valeu. Para você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Esse foi mais um Momento Unimed e a gente volta nas próximas semanas trazendo mais informações, mais entrevistas relevantes para você. Rio Maframix, aqui você bem informado sempre.